Quando nós recebemos elogios sobre a história dos quadrinhos dos Estados Unidos, uma das coisas que as pessoas mais gostam são as histórias de bastidores que a gente colocou no livro. Bastidores de editora, de artistas, de personagens. Aqui no canal mesmo eu tenho recebido vários pedidos nesse tema. Então eu vou começar uma nova série de vídeos agora sobre os bastidores. E a gente vai começar com o Doutor Estranho. Meu nome é Diego Morro. Tá na hora da gente viajar no tempo. O Doctor Strange, o Doutor Estranho, foi a segunda grande criação que o Steve Ditko fez para a Marvel, ao lado do Homem-Aranha. As duas, claro, né, com a colaboração, a participação do onipresente Stan Lee. Tá. Ele apareceu pela primeira vez na Strange Tales 110, com capa de julho de 1963. Como acontece com vários personagens que hoje são, né, famosos e adorados pelo público, no caso do Doutor Estranho, o Ditko se inspirou em outro personagem. Um personagem criado pelo ídolo dele, o Mort Meskin. O Meskin é um dos fundadores das histórias em quadrinho. Ele está desde o início. Ele, de 1939 a 1942, ele trabalhou nos dois grandes estúdios que alimentavam as editoras, que era o estúdio do Eisner e do Iger e o estúdio do Harry A. Chesler. Em 41, o Meskin entra para a National, hoje DC, e é ali onde ele vai fazer grande parte da carreira dele, mas ao mesmo tempo ele também continua produzindo para outras empresas, inclusive, por exemplo, para a editora que o Jack Kirby e o Joe Simon vão abrir depois lá, né, na virada dos anos 50. Então, com isso, o Meskin tem no currículo dele ter participado de grandes personagens, importantes empresas e importantes títulos da Era de Ouro dos quadrinhos. Na National, o Meskin, então, participou de diversos títulos, diversos personagens, praticamente todos os personagens da editora, e ao lado do editor e dublê de roteirista, que a gente já citou em outros vídeos aqui, né, o Mort Weisinger, ele cria alguns personagens, como o caso do Vigilante e o Johnny Quick. O Johnny Quick é só mais uma imitação do Flash, mas aqui o Mort Meskin mostra a diferença de um artista de verdade, de um artista talentoso. É o Mort Meskin que inventa a ideia de tu replicar várias imagens do velocista para passar a sensação de velocidade. Porque até então mesmo, né, o original, lá, o Flash Jay Garrick, os desenhistas faziam aquelas linhas atrás da pessoa correndo. Ele vem com essa sacada de tu fazer várias imagens do velocista para passar para o leitor a ideia de que ele está, né, correndo. Isso é algo tão definitivo, é algo tão maravilhoso, é algo tão inovador, que até hoje isso é usado para quem vai desenhar um velocista, inclusive pelo original Flash, né? Então, o Meskin prova aí, né, a diferença que faz um artista maravilhoso. O Johnny Quick, ele vai ter essa fase dele, né, publicada na More Fun Comics, que vai de setembro de 1941 a janeiro de 1946. E outro personagem que o Mort Meskin cria é um chamado Mark Merlin, que vai aparecer na House of Secret 23, com capa de agosto de 1959. Esse personagem é um poderoso feiticeiro que mora numa mansão e ele é bem parecido com o Doutor Estranho. O Steve Ditko era muito fã do trabalho do Meskin. A gente coloca uma das poucas entrevistas que o Ditko dá na vida, a gente coloca no livro ele elogiando o trabalho do Meskin, como o Meskin impactou, né, ele como desenhista, ele como criativo. Então ele se baseia nesse Mark Merlin. Só que, por sorte, né, do Ditko e da Marvel, esse Mark Merlin ele acaba sofrendo alterações, né, na cronologia dele. A partir de 1965, ele vira o Prince Raman. Sim, é sério, é Prince Raman o novo nome dele, parecido com He-Man. Só que ele acaba caindo no limbo do esquecimento daqueles personagens terciários da editora e some. De vez em quando alguém lembra dele, ele volta e tal. Então, por sorte, né, ele desaparece e aí então ninguém vai associar ele com a criação do Meskin, que é o Doutor Estranho, né? O Meskin, ele chega a ter um estúdio com o Jerry Robinson, sim, o parceiro do Bill Finger na criação, né, do Robin, do Coringa, da Mulher Gato, tá? Os dois têm um estúdio, mas os dois acabam saindo dos quadrinhos, né? O Jerry, ele acaba migrando para a parte da política, né, fazer quadrinhos políticos, tal, que era, né, ele acaba virando uma grande figura importante, né, para os artistas nos Estados Unidos, tal. E o Meskin acaba entrando então para a publicidade.
e ele vai trabalhar na gigante BBDO, que, para quem não sabe, é uma das maiores agências de publicidades do mundo. Foi a agência que criou a dupla de criação, né, o diretor de criação da BBDO, que tem a ideia de juntar o artista e o redator, porque eles trabalhavam em ambientes separados até então, e aí o diretor de criação da BBDO, lá na década de 50, fala, não, junta esses caras, né? E aí cria a dupla de criação. Então o Meskin, ele migra para essa importante agência e vai trabalhando lá até então o começo da década de 80, quando ele se aposenta. Mas não pense, né, que o Doutor Estranho era uma imitação, era um plágio, não. O Dicto, com todo o talento dele, o Dicto faz o Doutor Estranho ser um sucesso, e ser um sucesso num nicho bem específico, porque se a Marvel ela se destaca porque ela conquista os universitários, sim, ela sobe, né, a idade dos leitores, então ela está conversando com o público universitário. No caso do Doutor Estranho, com as suas, né, viagens loucas de magia e cenários que o Dicto cria, e personagens como, né, o Eternity, né, a eternidade, que, né, o cosmos vivo, tal, toda essa piração, ele conquista um nicho bem específico, que são os jovens universitários doidões. Lembre que nós estamos no final da década de 60, é a geração de aquários, é sexo, droga e rock and roll, vai vir o de estoque. Então essa galera se apaixona pelo Doutor Estranho, eles ficam malucos pelo Doutor Estranho. Começa a ter um monte de boato dizendo, né, que por causa das histórias, que o Stan Lee e o Steve Ditko fumavam maconha, que é uma bobagem, que eram dois quarentões caretas e tal. Mas tudo isso faz o Doutor Estranho ganhar um público bem fiel, bem cativo. Ele pode não ser o grande vendedor da Marvel, mas ele tinha um público muito fiel. Só que apesar do sucesso do Doutor Estranho e do Homem-Aranha, ou melhor, por causa do sucesso do Doutor Estranho e do Homem-Aranha, o Steve Ditko briga com o Stan Lee, briga com a editora, né, e é a primeira grande baixa da Marvel, né, ele vai embora com toda a razão, brigando por causa de royalty, de direitos autorais e etc. E aí o que acontece? Essa nova geração de autores que estão entrando na editora, essa geração sexo, drogas e rock and roll, anos 60, jovens e tal. Então, né, muitos deles querem trabalhar com o Doutor Estranho. E aí, que vem o nosso vídeo agora dos bastidores, uma das fases mais elogiadas até hoje do personagem é a fase que tem como escritor o Steve Englehart e como artista o Frank Brumer e o Gene Colan. Sabe, tudo que você adora no Alan Moore, no Neil Gaiman, que mistura filosofia, coisas místicas, e tu termina o quadrinho e fica, nossa, fica pensando. Pois é, o Steve Englehart foi um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer isso. Ele traz isso para os quadrinhos. É na fase dele, do Doutor Estranho, que o ancião morre e, né, o Stephen Strange acaba virando, então, o Mago Supremo. Ele tem vários desafios sensacionais e numa dessas batalhas ele vai enfrentar o seu inimigo chamado Sig-Neg, que é Gênesis ao contrário. E esse cara, ele está viajando no tempo, voltando no tempo, coletando energias místicas porque ele quer se tornar, né, um ser poderosíssimo, onipresente e tal. E os dois vão acabar parando no início, né, na existência do tempo, do cosmo. E no meio dessa história lá, tá, o Doutor Estranho enfrentando ele, o Doutor Estranho tem uma hora que ele para e diz, nossa, será que esse cara é Deus? Logo depois que a revista é publicada, o Stan Lee, que já estava, né, só de garoto propaganda, era o Roy Thomas que fazia, né, a parte de edição da Marvel já, né, o Stan Lee tá só, né, a cara da empresa e tal, mas quando essa Marvel Premiere número 14, com capa de março de 72, quando ela vai parar na mão do Stan Lee, a peruca dele voa no teto. Ele fica maluco, como assim? Falar de Deus no quadrinho e tal, vai dar merda. E aí, então, a gente vem agora para uma das histórias de bastidores mais incríveis de toda a história dos quadrinhos, contada pelo próprio Frank Brumer. Quando o gibi foi lançado, Stan finalmente conseguiu pegá-lo, e eu não sei, alguém o apontou, ou ele o leu, e nos escreveu uma carta dizendo, não podemos fazer Deus. Você vai ter que imprimir na coluna de cartas uma retratação dizendo que este não é o Deus, é apenas um Deus. O Steve e eu dissemos, ora, vamos, esse é o ponto principal da história. Se fizermos essa retratação de Deus, isso não terá sentido. Então aconteceu de Steve estar a caminho do Texas para alguma coisa. Isso foi quando estávamos na Califórnia e planejamos esse enredo. Escrevemos uma carta de um reverendo Billingsley no Texas, uma pessoa fictícia, dizendo que uma das crianças em sua paróquia trouxe o gibi
e ele ficou surpreso e emocionado com ele e disse: "Uau, esse é o melhor gibi que eu já li." E assinamos Reverendo Fulano de Tal, Austin, Texas. E quando Steve estava no Texas, ele postou a carta para que tivesse o carimbo do correio adequado. Então, recebemos um telefonema de Roy Thomas, e ele disse: "Ei, sobre essa retratação, eu vou enviar uma carta para você. E em vez da retratação, eu quero que você imprima essa carta." E foi a nossa carta. Imprimimos a nossa carta. Aparentemente, às vezes, a magia precisa de um empurrãozinho para funcionar. Nem que seja um empurrãozinho da mentira, né? Ó, chegou a nossa tardes, já sabe, né? Se você gostou, curte aí o vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta, diga o que você quer saber de bastidores, de personagens, que daqui a pouco, então, eu volto com mais informação, mais bastidores, se Deus quiser, se o Steve Englehart quiser. Tchau!